Oi, pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker, mais precisamente ao quadro Time Warp, no qual nós fazemos uma viagem até o passado e visitamos algum episódio que está de aniversário. Nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio To The Death, 23º episódio da 4ª temporada de Star Trek Deep Space Nine. Tá no ar o Time Warp. Muito bem, pessoal, estamos de volta para comentar sobre algum elemento do universo de Jornada nas Estrelas. Dessa vez eu vou falar sobre um episódio que completou 25 anos agora no dia 13 de maio, Till the Death, Até a Morte, na tradução para o português. É um episódio que aprofunda o nosso conhecimento sobre os perigosos e violentos Jem'Hadar. A história foi escrita pelo Ira Steven Behr e pelo Robert Wolfe, e a direção ficou a cargo do LeVar Burton, sim, ele mesmo, o nosso George LaForge. Esse foi o 5º episódio que ele dirigiu em Deep Space Nine, e na minha opinião foi muito bem dirigido, né? É um episódio trabalhoso, com muitos figurantes, e com muitos figurantes caracterizados com aquela maquiagem pesada, né, que dá vida aos Jem'Hadar. Então eu acho que ele cumpriu muito bem a tarefa de direção nesse episódio. Basta a gente olhar que a gente vai perceber isso. Bom, os autores revelaram em entrevistas que, de fato, eles escreveram a história com o objetivo de aprofundar o nosso conhecimento sobre o Jem'Hadar. E para isso eles partiram de uma perspectiva que eu acho particularmente interessante. Eles pensaram o seguinte: quanto mais nós conhecemos os Klingons, os Romulanos, os Cardassianos e até mesmo os Borgs, menos assustadores eles se tornam para nós. Mas aí o Behr e o Wolfe pensaram o seguinte: então tá, vamos fazer uma história focada no Jem'Hadar, colocando uma lupa sobre eles, mostrando como funciona a sociedade deles dentro da sociedade maior, que é o Dominion, né? E aí o público vai perceber que quanto mais nós conhecemos os Jem'Hadar, ao contrário das outras espécies, Klingons, Cardassianos, Romulanos, Borgs, mais eles se tornam assustadores. Se de fato eles conseguiram atingir esse objetivo, isso me parece discutível. E por quê? Porque apesar da gente ver com os nossos próprios olhos como os Jem'Hadar são sanguinários e obcecados pela vitória, custe o que custar, nós somos levados também a crer, sobretudo na parte final do episódio, que eles são capazes de refletir sobre o valor absoluto que os membros da Federação dão à vida. Isso fica claro, por exemplo, quando o personagem, o Metclan, que havia prometido matar o Cisco após a missão conjunta, né, na qual eles estavam, no fim ele acaba declinando disso e poupando a vida do nosso capitão emissário dos profetas. A história de Até a Morte é simples, né? Um grupo de renegados Jem'Hadar ataca Deep Space Nine para roubar uns equipamentos. A Defiant sai em perseguição desses renegados e no caminho se depara com uma nave Jem'Hadar avariada. Eles teletransportam os tripulantes dessa nave para Defiant e descobrem o que está acontecendo, né? Esses Jem'Hadar eram leais e estavam perseguindo, né, os outros que eram desleais ao domínio. E aí se monta uma força-tarefa, né, Jem'Hadar, Frota Estelar, para dar um jeito nesses caras. Por quê? Porque eles se apossaram de um portal antigo, de uma civilização também muito antiga, chamada Iconian, que existiu há 200 mil anos, e esse portal permite que se atinja qualquer lugar da galáxia instantaneamente. Logo, né, é uma arma poderosíssima e que, se cair nas mãos erradas, pode dar um problema muito sério. Problema sério tanto para o Dominion quanto para a Federação. Por quê? Porque o portal permite que se transporte, por exemplo, 1 milhão de soldados do Jem'Hadar instantaneamente para qualquer planeta, tanto de uma potência quanto da outra. Só que o portal está estragado e o Jem'Hadar, então eles roubaram esse equipamento da Deep Space Nine justamente para fazer o conserto. Só um adendo, né? Os Iconians e os seus portais, eles já apareceram em um episódio anterior, na nova geração, chamado Contágio, da 2ª temporada. E eu acho uma pena que essa civilização não tenha sido mais explorada em Star Trek, porque eu acho que seria muito interessante a gente conhecer um pouco mais de um povo que existiu há 200 mil anos e que tinha um poderio, né, desse tamanho, dessa envergadura. Bom, para evitar que os Jem'Hadar renegados controlem o portal, se forma então essa equipe, né, Jem'Hadar leais e Frota Estelar, que eu acho a grande sacada do episódio, colocar esses opostos, né, para trabalhar juntos, né, opostos complementares, até eu diria, né, porque, por exemplo, enquanto a força dos membros da frota é o medo da morte, assim eles refletem antes de agir, né, já a força do Jem'Hadar é justamente não temer a morte, né? É ter esse culto no qual eles têm que entregar a vida em nome da vitória. Para a Federação, o que importa é a vida, e para o Jem'Hadar é a vitória e também a disciplina. A cena em que o Ometklan mata o seu número 2 na frente de todo mundo, na Defiant, né, é tensa pra caramba e mostra bem
quais os valores dos Jem'Hadar. Eu acho que esse tipo de conflito, de drama, né, de se colocar duas tripulações diferentes para trabalhar na mesma nave, buscando o mesmo objetivo, deveria ter sido explorado em Voyager, né? E com a tripulação da frota e os Maquis. Eu acho que não ter investido nisso é uma falha imperdoável de Voyager. Bom, chegando ao planeta, né, onde está o portal, acontece uma cena de pancadaria generalizada entre renegados, frota e Jem'Hadar que lutam, né, pelo controle do portal. Um detalhe interessante é que quase um minuto da cena foi cortado quando o episódio foi ao ar. O Ira Steven Behr, ele contou esses dias no Twitter que essa foi a única vez que o trabalho dele foi censurado. Ele ficou puto, é claro, né? Mas a questão é que o Rick Barron achou que a cena estava muito violenta, aí veio o corte. Claro que os nossos heróis vencem e conseguem implantar uma bomba que destrói o portal no final, né? Evitando assim que os Jem'Hadar tomassem o controle do Dominion e da Federação. Aí tem uma cena de despedida das duas equipes no final, né? E o Omechkon, que era o primeiro dos Jem'Hadar, leais, ou seja, o líder, né? Dispara contra o Vorta deles, né? Vaporizando o cara na mesma hora. E é legal que essa foi a primeira vez que o Jeffrey Combs apareceu como Vorta, né? E seria a última, era só aquele episódio e deu. Mas ele atuou tão bem que o pessoal disse, não, esse cara tem que voltar mais vezes, e assim o personagem, né, o Aeon, se tornou recorrente graças aos Profetas de Bajor. O episódio é muito bem escrito, ele tem falas geniais, como a do Omechkon, que faz uma espécie de oração pré-batalha, dizendo que eles já estão mortos e que vão para a luta para recuperar suas vidas, né? Muito bom. E tem momentos hilários também, né? Do O'Brien, por exemplo, quando ele retruca essa fala do Omechkon, dizendo que ele está bem vivo e que pretende continuar assim. Ou então quando ele diz para o Odo ir até o Vorta, né, que estava idolatrando o Odo, e para o Odo mandar ele plantar bananeira. E outra fala do O'Brien também, quando o Sisko diz que às 19 horas vai ter uma reunião com os Jem'Hadar, né, ele complementa dizendo que às 19h30 vai ter um buffet de confraternização. O diálogo da Dax com o Jem'Hadar também é hilário, né, quando ela descobre que eles não dormem, que eles não comem e que eles não têm mulheres, aí ela conclui o seguinte, bom, é por isso que vocês são tão zangados assim. Enfim, meus amigos, um baita episódio, que além de mostrar mais sobre os Jem'Hadar, ele nos mostra que o Dominion não é tão estável como se pensava, né? Pois os Jem'Hadar são capazes de se rebelar e até mesmo matar o seu próprio Vorta quando esse acaba falando demais, como foi o caso do Aeon, que contestou a lealdade do Omechkon e dos seus homens. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, deixem o like e façam seus comentários. Até o próximo vídeo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!